Olá pessoal, vamos começar mais uma aula. Hoje damos continuidade ao nosso terceiro encontro sobre saúde pública. Uma continuidade da época histórica, porém hoje um pouco mais curta, né? Porque agora a gente está falando de tempos modernos. Há poucos anos foi criado o sistema que a gente tem atual. Passamos por diversos problemas, vocês puderam, dentro desses nossos conteúdos, verificar tempo de colônia, de império, República Velha e ditadura militar, né, dentro desse contexto histórico, e agora vamos para um processo novo, um processo do que é a nossa atualidade, né, o que estamos vivendo dentro do período do finaizinhos dos anos 80 para os anos 90 em diante. Esse material já está disponível, eu vou abrir ele aqui para vocês, está no sistema para vocês baixarem dentro da plataforma. Bom, vocês podem acompanhar aqui comigo. Eu faço a indicação novamente do vídeo para vocês, o vídeo que foi postado na aula passada, ele ainda dá continuidade para essa aula e mais a próxima que nós temos, que daí encerramos a saúde pública. Tá? Bem, damos início à nossa terceira etapa, uma etapa importante que é o momento de transição entre o período da ditadura militar, onde se encerra a ditadura, que já havia pressões sociais e como a gente já falou a gente já discutiu em outra aula, quando o sistema começa a ficar ruim, como a gente viu no final da ditadura, que quebra a Previdência, e aí a saúde que estava envolvida no meio dessa Previdência Social, onde quem bancava eram os próprios trabalhadores, foi entregue novamente ao povo. Nós vimos isso acontecer em vários períodos. Bom, o que a gente sabe e que a gente tem como conhecimento agora, né, durante esses estudos, é que não se faz saúde apenas por saúde. O que isso quer dizer? Nós sabemos que precisa de educação, saneamento básico, como eu coloquei aqui no slide para vocês, o trabalho, o bem-estar social e entre outros programas que precisa de ser desenvolvido para que o trabalhador, para que o ser humano tenham uma saúde de qualidade. Então, dá para visualizar pelas fotos, ainda o que a gente convive, né, com a falta de saneamento básico, as estruturas péssimas de educação e a carteira lá um trabalhador mostrando sua carteira de trabalho, dizendo ali que, mesmo com toda a simplicidade que a gente vê na foto, uma certa alegria, porque nós precisamos do trabalho, do emprego, né? Então, saúde não existe sem o trabalho. Hoje o estudo, basicamente, um estudo bastante rápido, né? A gente vai falar sobre a redemocratização, né, do Brasil, o processo que foi instalado da nova república, né, onde o povo volta ao poder novamente, encerra-se o poderio militar, e aí nós temos a implantação do SUS. Essa é uma época bastante importante, aconteceu entre os finais dos anos 80 e o começo dos anos 90, para a gente entender a estrutura que nós temos hoje em 2020. Então, lembro para vocês que o vídeo é muito importante para que vocês assistam. Tá? Bom, eu faço a indicação para vocês de alguns textos para que vocês se relacionem bastante com o tema. Então, hoje nós vamos falar sobre saúde na nova república. Vai lá, tem um textinho na apostila, na extinção do INAMPS e a criação do Sistema Único de Saúde, que é o que a gente conhece hoje como SUS. Textos simples que vão ser utilizados tanto dentro do trabalho de vocês, mas também vai ser utilizado para que vocês concorram a um concurso público. A maioria das bancas hoje, né, das administradoras dos concursos, quando lançam, pedem que você tenha conhecimento sobre saúde pública do Brasil. Agora vocês têm um conceito histórico e que vai ajudar bastante no conhecimento e vocês vão tirar de letra, com certeza. Bom, vamos para início da nossa aula propriamente dito. Hoje, 2 temas eu quero que vocês frisem no caderno de vocês, nas anotações, que é o fim do INAMPS e o início e a normatização do nosso Sistema Único de Saúde. Isso é prioridade desta aula. Vamos discutir do SUS na última,
né? Porém, vamos entender como ele foi criado e qual foi o objetivo e por que ele fez tanto sucesso na época. Aqui nós temos a Constituição, né, da 8ª conferência que foi realizada no país. Essa é uma das conferências mais exigidas pelas bancas, né, instituições de concurso público. Então, essa conferência, no ano de 1986, um ano após o encerramento da ditadura, tá, foi unido um grande número de pessoas para se discutir sobre saúde. E aí nós temos, hoje ela é conhecida como Conferência Sérgio Arouca. A gente vai entender a importância desse cidadão, que ele foi o presidente do Instituto Oswaldo Cruz e faleceu em 2003 e teve grande importância nessa conferência. Ele presidiu a essa fundação e também comandou a melhor maneira de se lidar com saúde, né, dentro do contexto mais generalizado. Tá? A gente vai entender. Bom, eu particularmente sou fã da biografia de Sérgio Arouca, por isso faço uma indicação para vocês. Eu coloquei o texto em anexo, porém, vocês podem acessar pelo link. Eu recomendaria para vocês que vocês acessassem o site da Fundação Oswaldo Cruz. Aqui, se você clicar no link e colar no seu navegador, ele vai te dar todas as informações de quem foi Sérgio Arouca, qual a importância que ele teve para tanto a conferência, mas para a saúde pública. Sérgio Arouca assumiu a presidência da fundação, como eu disse, né? E na época liderou o processo de reestruturação e democratização da saúde, porque não era só o país, parte política, né, social que estava sendo envolvida a parte da saúde. E ela foi uma das principais causas da ditadura militar se encerrar também, porque nós entramos num processo de briga, porque poucos tinham acesso à saúde, que eram os trabalhadores formais, os outros ficavam sem esse atendimento, ou quando não, como eu disse, ficava mendigando atendimento público. Então ele tem grande importância, é interessantíssimo ler sobre ele. Como se definir saúde, porque eles tinham um modelo. A 8ª conferência, então, ela responde isso que eles definiram assim, como boas condições de alimentação, uma pessoa desnutrida, doença. Habitação, lugar onde que a pessoa possa morar, isso traz saúde, bem-estar. Educação, isso tanto profissional, né, uma educação profissionalizante, como a educação básica, precisava ser trabalhada. Isso gera saúde, porque ensina a gente a fazer. Renda financeira, tá? Tá se falando de dinheiro, meio ambiente, principalmente nos processos sanitários, né? Não adianta, nós vimos na aula passada, não adianta você colocar o médico ou colocar lá o dentista e não ensinar a pessoa a lavar as mãos, não ensinar a lavar os alimentos, não ensinar a escovar os dentes. Tudo isso é um processo. Trabalho no sentido da forma de trabalho, transporte, a locomoção, emprego. Trabalho e emprego ali, eles são sinônimos, porém, a oferta de emprego. O trabalho é fazer, trabalhar, tá com qualidade, que é o que vocês vão ver no dia a dia de vocês, né? Ver vários profissionais trabalhando e executando aquela ação. Emprego é ter a oferta para que eles possam exercer sua atividade. Então, são coisas sinônimas, porém, nesse contexto, diferentes. A gente está falando de oferta, tá? Quando fala de emprego. O lazer, liberdade e acesso ao serviço de saúde. O mais importante, liberdade, ele queria dizer, né, dentro dessa conferência, a forma de se trabalhar, porque como era um sistema muito fechadinho, cultural, né, então só profissionais formais podem, os outros do outro sistema fica no filantrópico. Ter a liberdade de acesso, isso é muito importante, a gente vai ver isso na criação da lei. Acesso ao serviço de saúde é dar a oportunidade de ter o acesso, né? Muitos hoje falam que a gente está com dificuldade dentro da saúde. Realmente, nós temos as dificuldades, porém temos acesso à saúde. Em outros países, nós não vamos encontrar se você não tiver dinheiro para pagar. Então, nós temos que pensar bem quando falamos que nós, no Brasil, não temos acesso. Pode ser demorado,
pode ter vários problemas, porém a demanda é muito grande no dia a dia, a gente vê outras consequências, né? Agora vamos para um outro ponto. Falando sobre conferência ainda, é bastante interessante que dentro dessa conferência, além de discutir todos aqueles temas que a gente citou agora, a gente tinha dois pontos importantes. Acompanhem comigo no slide. O INAMPS, né, passa a ser administrado pelo Ministério da Saúde e não mais pelo INPS. E aí se decide que seja realizado a descentralização da saúde. O que é descentralizar? Tirar do centro, ok? Isso é fato. Onde todas as esferas governamentais, União, os estados e os municípios, passam a gerir a saúde e ter responsabilidade por ela. Quando se discute descentralizar, diz assim, o governo federal terá a sua responsabilidade, mas o estado terá a sua responsabilidade também, porque ele está mais próximo do povo e ainda mais próximo os municípios. Vamos dar um exemplo hoje, a criação da UPA. As UPAs 24 horas, elas têm estrutura, prédio, maquinário, tudo, com um fundo do governo federal que vem. Então, não é a prefeitura que constrói, é o governo federal que chega lá e fala assim, olha, pode construir uma UPA. Porém, o funcionalismo é do município. Então, em contrapartida, o sistema federal fala para que ela vai construir, que ela vai ter condições de construir o prédio e os seus equipamentos, porém, quem vai contratar os profissionais para operacionalizar tudo são os municípios. Então, os municípios têm que ter renda para pagar o funcionalismo. Mas não precisa se preocupar mais com a estrutura física. Porque antes a dificuldade era chegar a esse recurso e o próprio governo federal fazer as contratações e gerir aquilo ali. Então, hoje, a gente descentralizou, né? Vive a descentralização, o governo passa a só mandar, o governo federal mandar os recursos e o município que vai gerar essas atividades, tá? Bom, nessa decisão aprovou, né, ali ainda dentro do conselho dessa conferência, aprovou-se a criação do SUDES. O SUDES não é o SUS ainda, né? Alguns historiadores falam que é o precursor. Eu, na minha opinião, também acredito que foi, porque ele descentraliza, ele faz as mesmas ações que o SUS faz hoje, porém ele tinha que administrar uma transição. Então o SUDES, na verdade, ele é a transição. Ele que controlou essa parte. E ele passa a assumir o INAMPS, a cuidar da saúde pelo Ministério da Saúde, e passa o INPS cuidar somente de previdência. Aí um ponto interessante para que vocês anotem. Há o rompimento da saúde com a previdência social. São coisas que se distinguiram como diferentes. Até porque a previdência já estava quebrada nesse período, foi uma herança da ditadura militar, ela já estava quebrada, não tinha mais de onde tirar dinheiro, então, a partir de agora, cuida-se somente de aposentadorias e pensões e a saúde vai tentar caminhar sozinha. Esse efeito de quebra da Previdência Social, a gente vê até hoje. A Previdência Social ela não se recuperou. Tentam se fazer as reformas, a gente até discutiu um pouquinho na aula passada, né? Tentam ver mecanismos para que ela seja saudável, mas ela ainda passa por processos difíceis, né? É uma herança maldita que a gente tem. A saúde já caminha agora separada nesse período, né? Descentralizou e passa o Ministério da Saúde a administrar ela. E teria que ter, na verdade, recursos que pudesse ser sustentável. E a nossa saúde, infelizmente, consome muito dinheiro público, dinheiro nosso, ela consome. Porque os tratamentos cada vez mais caros, os mecanismos, e aí com a criação do SUS a gente vai ver por que ela gasta tanto dinheiro. Mas isso um pouquinho para frente, tá? Bom, aí falamos dos SUDES. Quando vocês se depararem com o SUDES, sua responsabilidade é descentralizar. Então, essa foi o principal objetivo do SUDES. E determinar, eu coloco ali numa forma de brincadeira, mas é verdade, cada um no seu quadrado. Então, se eu descentralizo, eu tenho que colocar
uma estrutura dizendo assim, o que a União vai fazer, o que os estados vão fazer e o que os municípios vão fazer. Como que eles vão criar qual é o primeiro passo? Criar as estruturas. A União ficou com o Ministério da Saúde, então, que comanda geral. Depois temos as secretarias estaduais e depois as secretarias municipais. Então, ali cada um coloca a sua responsabilidade. Bom, quando falamos daí de SUDES e SUS, nesse processo de transição, na criação, o SUS só apareceu, criar um sistema único de saúde, só apareceu em 1988. Encerramos um período de ditadura em 85, em 86 foi feita uma conferência, né, onde se discutiu bastante saúde, e aí em 88, após o período de ditadura, se cria uma nova Constituição no país. Essa Constituição, ela garantiu para nós a saúde como um direito vital, né, um direito de vida para nós. E o SUS, né, em 88 criado, né, a gente fala que ele foi criado naquela época, porém ele deixou aberto, ele colocou pilares, é a mesma coisa se você construísse sua casa, ergueu os pilares, porém não tem teto, não tem parede, não tem nada. Né? Essa é até uma parafraseando com uma música, né? Então é isso que a gente tinha na Constituição, os pilares bem formados e deixou o SUS aberto. Então a área da saúde é a área que mais é mutável, mais pode se mudar com leis, com decretos, com as medidas provisórias e assim por diante. Tá? A gente vai ver isso também na frente quando falar sobre o SUS. Bom, o grande atrativo do SUS foi o que eu falei para vocês. A grande sacada, na verdade, foi deixar ele com pilares bem formados, né? Isso a gente dá graças à nossa 8ª Conferência de Saúde, e deixou ele aberto para que ele fosse mutável. Então, o SUS é atrativo de todas as formas, porque descentralizando os poderes, não mais o governo federal que manda, somente ele, né? O governo estadual também manda e também o governo municipal tem as suas responsabilidades também divididas. Então eu posso, de alguma forma, fazer leis que se adapte àquela localidade. Então, às vezes, vocês vão encontrar leis em municípios diferentes. Né? Você foi para o município A, ele diz uma coisa, no município B ele tem uma outra forma de trabalhar. Ah, mas está errado? Não, se ele não for contra a Constituição, ele está certo, ele só está se adaptando à localidade. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Capitais e grandes centros, veja a sacada do SUS. Dentro desses centros, fala-se em aquisição de equipamentos de última geração, né, alta tecnologia, diagnóstico e tratamento. Vamos colocar um exemplo. Um equipamento de tomografia, de ressonância, de diagnóstico laboratorial, né, para fazer um atendimento mais rápido, alta tecnologia, para que tenha ali né, UTI neonatal, UTI, uma maternidade mais equipada para partos de risco. Tá, isso nos grandes centros, para que aqueles grandes centros tenham essa alta tecnologia. Então vamos colocar agora também na situação dos interiores. Aí você vai numa cidade e que a gente sabe que não tem UTI neonatal, não tem nenhum raio-x, maternidade, UTI neonatal piorou. Mas por quê? Porque não tem mão de obra qualificada ali para se trabalhar. Por isso da importância da educação e o que vocês fazem hoje. É estudar, se qualificar para que vocês possam operar um equipamento, para que vocês operem um sistema mais complexo. Agora, naquela cidade, aí eu vou colocar, eu não tenho um raio-x, mas eu vou colocar uma ressonância magnética, eu não tenho o atendimento básico de saúde no posto de saúde, mas vou colocar lá uma UTI neonatal. E quem vai trabalhar naquilo? Não tem gente qualificada. O que vocês procuram hoje nos cursos que vocês realizam, nos estudos que vocês estão, é se qualificar para poder ofertar isso para o mercado. Se amanhã ele aparece com um equipamento novo, você sabe trabalhar. Se ele aparece num setor que é de alta complexidade, vocês sabem trabalhar. Vamos colocar lá um dos sistemas que mais está se evoluindo no país, sistema de tratamento do câncer. Quem vai operar no interior? Toda a complexidade do tratamento de um câncer.
se você não tem capacidade para gerir aquilo, não tem capacidade para ter mão de obra, para que eu vou exigir esse equipamento dentro da minha cidade? Né? Então, teria necessidade de comprar esses equipamentos de última geração? Ou da mesma, colocar uma estrutura grande dos grandes centros? É claro que não. Aí você me pergunta, professor, mas isso é discriminação? Não, não é. Porque se entende hoje saúde como uma completa esfera, né? Ela é uma esfera onde precisa de outros mecanismos para ela funcionar. Então, se você não for qualificado para operar, se eu não tiver mão de obra, eu não preciso ter. Eu vou gastar dinheiro público à toa. E a gente vê isso, a gente vê prefeitos, secretários de saúde, né? Principalmente secretário de saúde que não é da área da saúde. Se ele não é da saúde, ele pede qualquer tipo de equipamento. Ele não sabe distinguir a necessidade. Porque qualquer um que virar para ele e falar assim, olha, seria bom nós termos isso. Tá, ele vai lá e compra, porque ele não entende disso. Agora, se nós temos um secretário municipal, onde ele é da área de saúde, entende, qualificado da área da saúde, ou que ele possui uma equipe muito boa, que tem conhecimento, ele vai exigir aquilo que é a necessidade dele naquele momento. E aí ele vai ter que chegar lá e falar assim, ô secretário de Educação, vem cá, eu estou precisando, tá? Estou precisando de profissionais para trabalhar. Forme esses profissionais. A secretaria vai providenciar metodologias para qualificar a sua população. Então, nós não conseguimos falar, tá, de alta tecnologia, de evolução, se nós não entendermos. Tá? Então, eu coloco aqui para vocês, ó, o que preconiza a definição dessa saúde, tá? Que o governo agora, lá no começo da aula, a gente falou sobre isso, né? Que ele sabe que ele tem que promover saúde, educação, trabalho, oferta de emprego, renda. Como que vai vir um profissional até de outra região para administrar isso daí se a renda for baixa? Ele não vai se deslocar da cidade dele ou de um grande centro onde ele trabalha. Então, a estrutura física ou os equipamentos tecnológicos, a forma de lidar, não adianta. Ela é em vão se você não qualificar o seu pessoal. Ou o que vai acontecer, e a gente vê acontecendo muito nas nossas cidades, tá? Isso do Brasil inteiro, é o quê? Os grandes centros, os profissionais dos grandes centros, assumem os postos de cargos de chefia, ou até mesmo da operação de todo aquele sistema que veio e que a população daquela cidade não consegue operar. Fazendo o quê? Que a população fique desempregada. Não se investe daí na educação dela e ela não evolui. Porque logo que aquele sistema estiver funcionando ou aquele profissional um dia resolver voltar para a sua região, ele deixa a gente desassistido. Então, isso acontece hoje por falta de conhecimento dos gestores públicos. Porém, é normatizado, decretado como lei, como garantia no próprio SUS que se gere outros mecanismos que prefeito nenhum conhece, vereador nenhum conhece. Então, isso é um problema político, tá? Político que coloca pessoas desqualificadas para administrar. Então, isso é um câncer que a gente tem. Bom, então antes mesmo de comprar um equipamento de alta tecnologia, que ficaria lá parado sem uso, né, como eu já disse, sem mão de obra para operá-lo, o que causaria desperdício do nosso dinheiro. O último ponto da nossa aula de hoje, como eu falei para vocês, uma aula simples, só de entendimento da implantação do SUS, muitos confundem isso, principalmente em concurso público. Quando é que o SUS foi criado? Então vamos entender um pouquinho. O SUS foi criado, estabelecido em 1988, com a criação da Constituição Federal. Dos seus artigos, 196, na área da saúde lá, 196 a 200. 5 artigos, tá? Esses são os artigos que regem os pilares da saúde. A nossa Constituição, ela está nesse link aqui que vocês podem acessar. Aqui está a Constituição inteira, né? Não vou colocar esse texto para vocês lerem, é muito grande, é uma bíblia de leis. Então, o nosso Sistema Único de Saúde teve início a partir daí?
Não, tá? Ele começa a ter os seus pilares. Ele não começou a funcionar. Então, a gente tem que entender que, assim, o que aconteceu em 88 foi a importância de estar na Constituição, o Sistema Único de Saúde, tá? A criação da saúde, é que faz com que ela passe a ser direito fundamental à vida, tá? Do cidadão. E que precisaria agora ser regularizado e ter condições de funcionar. É o exemplo da casinha, pilares lá, tudo. Agora vamos colocar teto, eles tinham que colocar teto, colocar as paredes, né? Dar o acabamento. Porém, ele ficou aberto a isso. Agora, essa lei também, essas duas leis caem bastante, tá? Em concurso público. Lei 8080 e a 842. Essas leis, a gente fala que ela normatizou o SUS. Usando-se da Constituição Federal, vou fazer uma lei específica para isso, para aquela área, para aquela região, tudo ali, tá? A 8080. Só que aconteceu isso em 1990. Então, somente em 90, o SUS passa realmente a ser normatizado, a ter regras para ser seguidas, como que funciona, pegando os erros do passado, que foi bastante importante, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês o que significa estabelecer. Estabelecer é dar princípio, dar o início à coisa, tá? Organizar, instituir, fundar. Então, o que foi? Foi fundado o SUS. Começou em 88 a estrutura. Agora, quando ele foi normatizado? Normatizado é estabelecer norma ou padrão para se iniciar, para começar a fazer. Somente em 90. Então, passou-se ali vários anos para que ele começasse a fluir. A 842 ela fala sobre os recursos financeiros, porque até então se descentralizou, mas o governo federal ainda era o que bancava. Então, a 842 fala a responsabilidade financeira de cada um. E também relata, anotem isso, a participação popular. Como que seria feita a participação popular? Professor, mas desde 90 não foi mudado? Foi mudado inúmeras vezes a lei do SUS, leis que complementam, na verdade, o SUS, ou melhora eles, é assim que a gente fala, melhorar o sistema por causa da modernização, né? Por algum problema social grave. Vamos dar um exemplo. Em 2017, teve casos de agressão. Na verdade, sempre teve, né? Vamos ser realistas. Sempre teve agressão contra a mulher. Porém, nada tão visível ou noticiado para que a população ficasse perplexa. E aí exigiu que o SUS, né, fizesse uma adaptação na sua lei. Ele acrescenta uma lei em 2017 dizendo assim que em casos de agressões físicas domésticas, as mulheres terão direito a fazer reconstituições, né, isso físicas, tá, gente? Por causa desse tipo de agressão, seja uma cirurgia plástica, seja a forma de restabelecer a qualidade de vida daquela mulher. Porém, isso já estava garantido. Só que teve que se detalhar mais, porque o SUS falava assim, eu vou pagar, não, mas eu pago até uma parte. Não se decidiram. Então, em 2017, foi criada uma lei exclusiva para esses casos. Né? Infelizmente, a gente teve que criar uma lei para isso, né? No sentido de por que a mulher ainda é agredida e desfigurada às vezes. Então, agora, se ela for acionar, se for constatado que realmente é um processo de cunho doméstico, né, de agressão, né, pelo seu parceiro, ela pode ser tratada pelo SUS gratuitamente, seja cirurgias complexas, como cirurgias plásticas, vão ser custeados pelo SUS. Então, olha a importância de ter leis que possam ser colocadas ali dentro do SUS. Bom, aí vocês viram no slide passado falando sobre leis. Aí vocês me perguntam, mas professor, não falou que o SUS é aberto? Aberto, porém ele precisa de regras para seguir. Regras básicas, na verdade, para, tipo assim, desmiuçar, né, a lei maior. Porque um exemplo, o artigo 196 diz o seguinte: a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Ok, até aí nós entendemos. Mas quem realmente tem esse direito? Aí a Lei 8080 e as outras leis em sequência vem dizendo assim, olha, não pode haver diferenciação mais do trabalhador formal para o não informal, todos devem ser atendidos, não importa a cor, a raça, a opção sexual, não importa qual tipo de doença vai ser atendido, tem que dar assistência.
Ah, dever do Estado. Aí quem é a responsabilidade de quê? Por isso que eu falei, cada um dentro do seu quadrado. Aí, o que o município vai cuidar? Vamos dar um exemplo. Ele cuida da saúde básica. O Estado, cuida de um pouquinho mais complexo, de alta complexidade, né? Ele recebe a verba do federal para isso, cuidar do hospital secundário, né? Do parte mais complexa, uma parte mais técnica, com mais equipamentos, e até o terciário, né? Cirurgias e assim por diante. Então, precisou-se normatizar isso para que determine de quem é a responsabilidade. Lembre-se, o seu prefeito não está fazendo um posto de saúde porque ele gosta, ele é obrigado a fazer, porque cabe a ele garantir o direito à saúde. O seu vereador, quando ele vai lá e fala que ele vai melhorar a saúde, é obrigação dele, constitucional, está garantido por lei. E isso que a gente tem que aprender a discutir quando a gente fala de saúde. Quando o governador chega e fala a respeito que ele vai criar um hospital terciário dentro da cidade, ele não está fazendo porque ele gosta. Ele está fazendo porque ele é obrigado a fazer. Então, existe o direito garantido constitucionalmente. O que a gente não faz é, às vezes, conhecer essas leis para que a gente possa brigar pelos nossos direitos. Eu fui a um posto de saúde e me disseram que eu não seria atendido naquele momento. Nesse momento, você foi prejudicado da sua lei maior, direito à saúde. Você tem que chegar, chamar a polícia e falar assim: eu quero ser atendido. É dever do funcionalismo público atender aquela pessoa, ela não pode recusar esse atendimento. Então, mesmo você que já é funcionário público e às vezes até não tem o conhecimento que, mas eu recebo ordens, que aqui está muito lotado, eu tenho que mandar o paciente para longe. Se ele falar que ele quer ser atendido, você deve atender. E a recusa pode ocasionar problemas sérios, jurídicos, criminais contra você. Então, tomem bastante cuidado em tomar atitudes porque vocês não conhecem da lei. Se você pega um entendedor da lei, ele vai dizer assim: eu quero ser atendido. Porque é o seguinte, se eu cheguei ao posto de saúde, se eu cheguei à UPA, se eu cheguei a um hospital secundário, terciário, ele não posso te atender porque aqui está lotado, isso pode acontecer. Sim, só que ele tem que te admitir e ele te direcionar. É assim que funciona. E a população hoje é jogada para lá, para cá. Nós somos assim. Quando estamos do outro lado, quando não estamos como profissionais, nós somos assim também quando vamos procurar a saúde. Então, entendam bastante sobre a lei. Tomem cuidado para ela não, como ela é um direito seu, ela é um direito dos outros também, para você não passar por uma situação dessa. E aí, nós temos agora o direito constitucional estabelecido, né? Constituição Federal pronta. O que eu falei para vocês de mudança, para mudar uma Constituição é complicadíssimo, precisa de muita coisa. Vocês vão acessar, se vocês quiserem, tá? É opcional, sobre o que é uma Constituinte. Qual é o processo de uma Constituinte? Constituinte é alterar a Constituição, acrescentar alguma coisa dentro da Constituição ou até fazer outra. Então, fica a critério de vocês, podem copiar o link ali. E para nós encerrarmos, a nossa atividade hoje é vocês fazerem leitura. Hoje vocês não vão preencher formulário nenhum, hoje vocês vão fazer leitura. Professor, eu preciso ler lei? É bom. Tá? Fica opcional para você, tá? A gente vai discutir, quem sabe numa outra oportunidade a gente falar sobre a Lei 8080, 842. Bom, e finalizamos, eu sei que vocês já estão cansados de me ouvir. No final da aula conseguimos então obter o quê? O conhecimento dessa transição do regime do autoritarismo militar, aquele processo de só um grupo de pessoas terem acesso à saúde, ao verdadeiro Estado democrático de direito. Agora vocês entendem o que muitos políticos falam sobre Estado democrático de direito, é isso, é garantia constitucional, tá? Na próxima aula, que é a aula sobre SUS, os pilares dele, muito importante, você vai ter um conceito diferente do que ele normatiza mesmo e qual é a atuação real. Né? Porque esses pilares foram constituídos, eu falo assim que foi com o maior carinho foi feito nessa 8ª conferência, quando eles falaram sobre criar um sistema de saúde para todos. Não são todos os países que têm, nós somos o único país com mais de 100 milhões de habitantes
que oferece saúde pública dessa forma integral, com equidade. Vocês vão verificar que nós temos isso sim, porém com dificuldades. E o erro, a maioria, é nosso mesmo. Por acreditar que as pessoas políticas, tá, estão fazendo um favor para nós e, na verdade, elas estão sendo obrigadas a fazer porque nós temos direito garantido, tá bom? Tanto como profissional, entendam isso, tanto como profissional, tanto como usuário do sistema, tá? Nos vemos na próxima aula falando sobre SUS diretamente, mas a gente vai falar de um jeito mais prático para que vocês possam entender, tá bom? Agradeço, muito obrigado pela paciência de vocês e até a nossa última aula, né, sobre saúde pública, hein? Só lembrando.